Graça e paz, igreja viva! Que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite fortemente, que Ele possa virar chaves que ainda não foram viradas, e que, se possível for, você saia daqui mais crente do que você entrou, mais firmado sobre a rocha do que você já é, porque, como disse a pastora Nana Chara, a palavra diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que a marca do pecado não será maior do que a marca da promessa que você carrega na sua vida. Amém, queridos? Dê mais um forte aplauso a Ele nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Yeshua HaMashiach, Ele está aqui. Amém, queridos? Deus vai falar com você nessa noite. Diga para a pessoa que está sentada do seu lado: o Espírito Santo vai chacoalhar o teu espírito nessa noite. Se você tiver muita intimidade com essa pessoa que está sentadinha do seu lado, diga assim, ó: Deus vai acabar com a tua raça nessa igreja, nessa noite, irmão. Que é isso, pastor? Que violência é essa, varão? Eu vim aqui para receber uma palavra de conforto. Você vem com uma palavra de confronto dessa, você vai acabar com a minha raça. Amados, de 2 anos para cá, mais ou menos, tem sido a minha oração, que Deus acabe com a minha raça. Quando eu falo a minha raça, a raça adâmica que habita dentro de mim. Estou falando de mim nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma tendência natural de atrapalhar o mover do Espírito Santo na direção da minha vida. Muitas vezes eu não consigo viver a plenitude das promessas, porque eu interfiro, na realidade, naquilo que Deus tem para a minha vida. E por isso eu tenho orado: Deus, acaba com essa raça adâmica, acaba de repente com livre-arbítrio. Eu não quero mais fazer o que eu quero, eu não quero mais ser conduzido pela vontade da minha alma que é problemática, mas eu quero sim fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem um versículo na Bíblia, lá em Salmo 127, que diz o seguinte: que Deus trabalha enquanto nós dormimos. E eu perguntei para Deus: por que o Senhor trabalha só enquanto eu durmo? E quando eu estou acordado, o Senhor não trabalha, não? E o Espírito Santo me respondeu há poucas semanas: eu trabalho quando você está acordado, mas também trabalho quando você está dormindo. Porém, ultimamente, eu tenho preferido trabalhar com você dormindo, porque você dormindo atrapalha menos o mover do meu espírito. E aí, que tipo de crente você é? Como é que Deus prefere você, acordado ou dormindo? Será que você acordado tem a tendência também de atrapalhar o mover de Cristo na direção da sua casa, da sua vida, da sua família? Será que você tem se transformado em uma pedra que edifica? Jesus, uma vez olhando para Pedro, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem pedra que ela é feita para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Mas também a palavra diz que tem pedra que serve de, diga comigo, tropeço. Que tipo de pedra você é nas mãos do Senhor? Pedra que edifica ou pedra de tropeço? Que você saia daqui nessa noite, pedra que edifica a casa do Senhor, um testemunho vivo, alguém que carregue a presença, uma espécie de a arca da aliança ambulante, que você carregue a presença de Deus aonde quer que você vá, e que você sirva de pedra de edificação e não de pedra de tropeço, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu já preguei ela de manhã e agora no culto da tarde, e ela chama-se Firmados na Rocha. Então que você saia daqui nessa noite em nome de Jesus, mais firmado sobre a rocha do que você entrou, e que você realmente esteja inclinado para a palavra de Deus, que você saia daqui praticando essa palavra, muito mais do que ouvindo, mas praticando a palavra do Senhor na direção da sua vida, amém? Quantos aqui trouxeram o manual do fabricante para a igreja? O manual do fabricante é a Bíblia. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra ou ligue ela lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. O livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, logo depois de Malaquias. O capítulo que vamos ler é o capítulo de número 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Quem achou, diga amém. Se você não achou Mateus 7, 24, é só você abrir no livro mais lido da Bíblia, que é o livro do índice. Lá você vai achar Mateus, viu, varão? 7,24 na minha Bíblia diz assim: pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre,
Esse será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Diga com mais fé, sobre a... Mateus capítulo 7, versículo 25, vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram com ímpeto os ventos contra aquela casa. E a Bíblia diz que aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a... Diga com mais fé, sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo de número 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, esse será comparado ao homem imprudente, insensato, em algumas traduções, louco, que edificou a sua casa sobre areia. Mateus 7, 27. E vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. E a Bíblia diz que foi muito grande a sua queda, ou uma tradução que eu gosto mais, e foi muito grande a sua ruína. Pode fechar sua Bíblia, não seus olhos, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui para entender a sua palavra para esta noite, na direção das nossas vidas. Te agradecemos porque os nossos corações se transformam agora numa terra fértil para receber a boa semeadura da tua boa palavra, Deus. Possamos entender, discernir e, mais do que ouvir a sua palavra, que venhamos a colocá-la em prática nas nossas vidas, para que possamos viver a completude das tuas promessas na nossa casa, na nossa família, nos nossos casamentos e na nossa chamada. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, aqui nós podemos contemplar dois tipos de crentes. Eu tenho plena convicção que nós podemos aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, nos tempos de hoje, nesse mundo pós-moderno. E aqui a gente tem dois tipos de crente, e esses dois tipos de crente vêm à congregação para ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui vieram à Global nessa noite para ouvir a palavra de Deus? Nós buscamos ouvir a palavra de Deus porque a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta. Eu costumo dizer que a vontade soberana, que é a vontade de Cristo, ela se manifesta por três vias: através do Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. Diga comigo, Espírito Santo. Ela também se manifesta através da palavra, ou seja, da Bíblia. Eu costumo dizer que quando eu abro a Bíblia me abre, porque ela é um espelho de tudo aquilo que eu devo fazer, e principalmente de tudo aquilo que eu não devo fazer. Então diga comigo, o Espírito Santo, a palavra de Deus. E a terceira via que Deus se manifesta e promove a sua vontade para as nossas vidas é através da boca do profeta que ele tem levantado para os dias de hoje. Então, nós entendemos e concordamos que a gente vai a uma congregação para ouvir a palavra de Deus. Mas o que vai fazer diferença na sua vida não é aquilo que você ouve, mas é aquilo que você faz em relação a essa palavra. E aqui nós podemos identificar dois tipos de crente: o que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Porque na verdade, querido, eu não sei quanto a você, mas eu tenho conhecido alguns crentes em alguns lugares dessa nação grandiosa chamada Terra, homens e mulheres que vão em busca de uma palavra de prosperidade, homens e mulheres que vão em busca de uma palavra de conforto, homens e mulheres que vão em busca de uma palavra de vitória. E não tem nada de errado você receber uma palavra de conforto, de prosperidade e de vitória. Mas o que eu quero dizer para você é que, independente do teor da palavra, se ela te conforta ou te confronta, ela não foi feita somente para ser ouvida, mas ela foi feita para ser praticada. O grande problema é que eu e você gostamos de praticar as palavras de conforto, mas criticamos aquelas que nos confrontam. E a palavra de Deus, ou a pergunta do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nesta noite é: que tipo de crente você tem se tornado? Você ouve e pratica, ou você ouve e critica? Repita comigo: se conforta, amém, mas se confronta, melhor. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: se te conforta, amém, mas se te confronta, melhor.
A palavra de conforto é lícita. A palavra de conforto refrigera a nossa alma. A palavra de conforto acaricia o nosso coração e os nossos sentimentos. Mas a palavra de conforto só vai confortar você. E a palavra de confronto vai lançar você à geografia da sua vitória, da sua cura e da sua libertação. Porque sem confronto não há cura. A palavra de Deus te confortando ou te confrontando, ela foi feita e elaborada para a prática do cristão e não somente para que você decida o que eu vou praticar ou o que eu não vou praticar. Nessa noite eu quero compartilhar com você 3 características, que vai trazer para você um mapa para que você possa entender e sair daqui sabendo que você e a sua casa servirão a Deus e que você precisa sair daqui mais firmado sobre a rocha do que você entrou. 3 características que vai colocar para você diante da sua vida o que você precisa fazer para que você aumente o seu relacionamento e a sua intimidade com Yeshua HaMashiach. Posso ouvir um amém, queridos? A primeira característica é essa, se você quiser anotar ou guardar no seu coração. Aqueles que estão firmados na rocha mantém a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. Eu vou repetir, a primeira característica é: aqueles que estão firmados na rocha, mantêm a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. A primeira coisa que você precisa entender nesta noite é que, sendo crente ou não crente, fazendo sol ou chovendo, vai existir guerra contrária à sua vida. Que é isso, pastor? Está profetizando? Meu filho, minha filha, esse é o mundo que nós vivemos. Não tem esse evangelho Nutella, virou crente, acabou, não tem mais guerra, não tem mais problema. Aliás, se tiver algum crente aqui que depois que se converteu, parou de ter guerra, levanta agora, põe a mão na minha cabeça e ora, meu irmão, porque parece que depois que eu me converti o negócio apertou mais. Quantos aqui depois da conversão, parece que o negócio apertou mais, veio pressão, a ventania aumentou, o problema veio, né, como fala o carioca, de com força. Mas precisamos entender que Jesus fala para os seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu e você teremos guerra, teremos problemas, os gigantes vão se levantar contra a nossa vida, mas aqueles que estão firmados na rocha, mantêm a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. E essa paz interior não é a paz que o mundo te oferece, porque o mundo te dá paz, o mundo oferece paz. Por exemplo, você precisa tirar pelo menos uma vez por ano férias para recarregar as suas baterias e você também ter um momento de paz. Quantos aqui tiram férias uma vez por ano? Querido, férias é de Deus. Dá uma catucada nesse crente aí que está sentado do seu lado, diga assim, ó, férias é de Deus. Tem gente que acha que não pode tirar férias. Não, se eu parar, se eu não cuidar, se eu não trabalhar. Teve um pastor que falou para mim, não pastor, o diabo, cuidado, o diabo não tira férias. E eu respondi para ele, é por isso que ele está no inferno, varão. Quem não tira férias vive o inferno, porque férias é de Deus, você precisa tirar férias uma vez por ano, pelo menos. Mas as férias é uma paz que o mundo te oferece, é um momento. A paz que o mundo te dá é uma paz que tem hora, momento e data para terminar. Mas quando você volta para o seu dia a dia, quando você sai das suas férias, do seu momento de descanso, e você volta para a sua vida, para o seu cotidiano, você praticamente vai voltar também a enfrentar as suas guerras pessoais, as suas guerras particulares. E a paz que eu estou dizendo para você, que eu estou pregando para você nessa noite, não é uma paz que só serve para ser usada em momentos de descanso, mas principalmente é uma paz que serve para ser usada em momentos de guerra. E essa paz que você vai usar no momento de guerra, ela não pode terminar, ela não pode ser perecível. Essa paz que não é perecível, não tem como o mundo te oferecer. Mas a paz que vem do Senhor dos Exércitos, a paz de Cristo, a paz de Yeshua que habita em nós, essa é a paz que jamais irá terminar na sua vida. Que paz é essa, pastor? Filipenses 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Que diz, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Essa paz que vem de Deus excede a todo entendimento. Por quê? Porque os seus familiares, os seus amigos vão dizer: eu não entendo como é que você está nessa guerra e mantendo esse equilíbrio. E você vai responder: é porque a paz que vem do Senhor abrange o meu coração, aquieta a minha alma, regulariza o meu psique, e eu consigo me manter equilibrado diante da minha guerra, porque essa paz não vem de mim, essa paz não vem do mundo, essa paz vem de Deus e excede a todo entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Uma vez eu estava andando no meio da rua, vi uma placa dizendo assim, ó: entre e pare de sofrer, resolva as suas guerras. E eu falei: opa, estou precisando disso. Quando eu cheguei perto da placa, era uma igreja evangélica, e eu falei para Deus: Deus, eu também tenho uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, e eu tenho guerra todo dia, eu tenho problema todo dia, qual é a diferença dessa igreja para a minha? E aí o Espírito Santo me respondeu: nenhuma. O problema está na placa, a placa está presa no lugar errado, arranca essa placa daí e põe ela no cemitério. Aí eu falei: não estou entendendo, Deus, como é que é esse negócio? E aí o Espírito Santo falou comigo: quer parar de ter problema, quer parar de ter guerra, quer parar de enfrentar gigante? Pede para morrer, porque morto não tem problema, morto não enfrenta guerra, morto não enfrenta ventania. Eu te promovo, meu filho, para Nova Jerusalém, e você para de ter problema. E eu falei: o que isso tem de bom? Ele me respondeu, e vou responder para você: se você tem guerra, se você está enfrentando luta, se você tem enfrentado gigante, é porque você ainda está nessa terra, você está vivo, e a glória de Deus irá se manifestar através do seu testemunho. Você tem guerra porque você vive. Posso ouvir um amém? Amém. Eu entendi, Deus. Então aqueles que estão firmados na rocha mantêm a paz interior, independente das lutas, independente das guerras, independente dos gigantes que se levantam contra a sua vida. Diga assim comigo: se conforta, amém. Se confronta, é isso aí. Segunda característica dessa noite: aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome de Jesus venha a ser. Olha só, gente, como é que você sabe disso? Você estava no outro culto aqui, não estava não? Segunda característica: aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome de Jesus venha a ser. É exatamente essa palavra aí, glorificado. Mas como é que você sabe que é glorificado? A palavra é minha, o esboço é meu. Você sabe por um motivo, porque o Espírito Santo testifica na nossa alma, no nosso espírito e no nosso discernimento. Aqueles que estão firmados na rocha, no fundo, sabem que as guerras acontecem para que o nome de Yeshua HaMashiach venha a ser glorificado. E aí então você está respondendo à máxima do ser humano. Você não precisa mais procurar os seus apóstolos, os seus pastores, reclamando e dizendo: eu não entendo por que tanta guerra na minha vida, eu não entendo por que tanto problema no meu casamento, eu não entendo por que eu tenho que enfrentar tanta coisa, tantos gigantes se levantam contra a minha vida. Você acabou de responder a grande resposta: você tem guerra, porque é na sua guerra que o nome de Yeshua será glorificado. O Espírito Santo manda lhe dizer nessa noite que o tamanho da sua guerra será proporcional ao tamanho da vitória que Ele vai entregar na direção da sua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Não tem como você obter vitória sem passar pela guerra. Não existe essa possibilidade. Entre o Egito e Canaã vai existir um deserto pessoal. Mas é no deserto que Deus elabora os seus milagres. É no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus promove e faz com que você esteja sendo preparado para enfrentar e para conquistar novos territórios, querido. Mas como que na sua guerra o nome de Jesus vai poder ser glorificado? A palavra-chave aqui é permanecer. Diga comigo: permanecer. Quando você permanece fiel, praticando a palavra, principalmente no meio da sua guerra, é nesse momento que o nome de Jesus é glorificado através da sua vida. Tem muito crente dando mau testemunho porque desiste e não permanece nas suas alianças, porque acha que a guerra, não, essa guerra é demais para mim.
Eu não posso permanecer fiel nessa guerra. Eu não vou aguentar. É maior do que eu. Querido, o nome do gigante que se levanta contra a sua vida é oportunidade. É oportunidade de você permanecer fiel. Oportunidade de você conquistar novos territórios. Oportunidade do seu crescimento. Oportunidade da sua mudança. Oportunidade da sua cura. Mas você precisa ouvir e praticar a palavra, principalmente na hora da sua guerra particular. O maior fracasso de um crente, na minha opinião, é ele obter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. E não se iluda, é possível uma pessoa ter sucesso e Deus não está lá. Tem muita gente que confunde sucesso com presença do eterno. E isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Por exemplo, uma pessoa pode ter sucesso na área financeira, ou seja, está cheio de dinheiro, mas vazio de Deus. Uma pessoa pode ter sucesso na área ministerial, prega muito, canta muito, igreja cheia, conhece a palavra, tem uma eloquência, teologicamente conhece tudo, mas na hora que sai do púlpito, não vive nada o que prega. E aí a máxima é: quem disse que ser usado por Deus significa ser aprovado por Ele? Tem muita gente que é muito usada, irmãos. Profetiza no nome de Cristo, cura no nome de Cristo, liberta no nome de Cristo, mas quando chega a Cristo, ouve o que dele? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço em função da vossa iniquidade. Se eu prego muito, mas não vivo o que prego, eu não tenho relacionamento com o Pai. Aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. O nome de Jesus é glorificado quando você permanece fiel nas alianças que Ele constituiu com você. Quer ver uma coisa? Quantos casados nós temos aqui nessa noite? Diga: confronto. Dê glória a Deus. Casamento é confronto, irmão. Fala para mim. Eu tenho 13 anos de casado, varão. Vale por 26. Mas que isso, pastor? Porque é ruim? Não, porque eu vivo com essa mulher 24 horas por dia. Depois do Espírito Santo, a pessoa que mais me confronta na face da terra é a minha esposa, porque ela me conhece como ninguém, e eu vivo com ela 24, é diferente, não sei se tem algum casal aqui que tem essa mesma realidade, vive 24 horas o tempo que você é casado, então é fatura dobrada, varão. 13 anos vale por 26, 40 vale por 80 e assim vai, porque você não dá um beijinho nela e vai trabalhar e vai ver a sua esposa 8 horas depois. Eu convivo com ela 24 horas por dia, acordo com ela, tomo café com ela, almoço com ela, janto com ela, trabalho com ela, canto com ela. Já fiquei 9 horas no cabeleireiro, ela fazendo o cabelo e eu olhando, irmão, só os homens, misericórdia. Irmão, não tinha nenhum entretenimento no negócio. Não tinha nada, não tinha um PS4, não tinha sinuca, nada. Era eu, ela e o cabeleireiro. 24 horas no ar. Teve uma menina que escreveu assim: que casal lindo, canta junto, ministra junto. Esse casal não briga. Quase que eu escrevi embaixo: vem morar comigo para tu ver. Irmãos, não se iludam. Tem horas que o meu querubim não bate com o serafim dela. E a vontade que eu tenho é de dar um abracinho na minha esposa, até quebrar o seu lindo pescocinho. Que isso, pastor? Pecado, varão. Um homem de Deus, pregando a palavra no púlpito da igreja, confessando que já teve alguma vez na vida uma vontade de abraçar a sua esposa até quebrar o seu lindo pescocinho. Alguma vez não, irmãos? Várias vezes já passou isso pela minha cabeça. Nessa manhã, umas 2. Porque eu acordo de mau humor. Estava conversando, com os pastores aqui dentro, ele dizendo para mim: olha, eu tenho uma ideia do evangelho, eu não quero ficar me escondendo nas características que Deus me deu, eu quero ser aberto com o povo, eu não preciso ficar me fechando sem ser claro, sem ser cristalino com as pessoas. Amados, não se iludam. Lembra que eu falei no começo da pregação, Deus acaba com a minha raça, essa raça adâmica, é justamente isso que eu estou lhe dizendo. Às vezes, realmente, o meu querubim não bate com o serafim dela, e a vontade que eu tenho é de pular no pescocinho dela. Mas acontece que eu não me movo segundo aquilo que eu quero, mas segundo aquilo que Deus quer em mim. Muitas vezes você vem orando, pedindo para que Deus te dê aquilo que você quer. Essa noite eu vim aqui para te dizer que Deus não tem somente aquilo que você quer, mas principalmente aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa para mudar, aquilo que você precisa para melhorar, aquilo que você precisa para refletir a imagem de Cristo na face da terra.
Porque na hora da guerra é que você vai mostrar que tipo de crente você é, se você está firmado sobre a rocha ou se você está firmado sobre a areia. Permanecer com as diferenças. Uma vez uma irmãzinha falou assim para mim, né? Pastor, ora por mim, eu preciso casar. Eu falei, claro, irmã, quanto tempo você está esperando? 20 anos. Eu falei, misericórdia, Padã Arã, né, velho? Está no deserto. Aí eu falei, mas por que você está esperando tanto tempo? A menina, bonita e rica, apóstolo. Não tem, irmãos, é quase que impossível você encontrar na mesma pessoa essas duas qualidades. Ou é bonita e pobre, ou é rica e feia. Agora, bonita e rica, varão, se tu encontrar uma mulher bonita e rica, não pensa nem casa logo, irmão. E eu falei, mas você é bonita, tem dinheiro, está orando há 20 anos, nunca teve nenhum pretendente? Teve vários. Por que não casou até hoje? Estou em busca do homem perfeito. Falei, hã? Falei, amada, isso não existe nem em cativeiro em Madagascar. Ela falou, como assim, pastor? Eu não entendi, como é que é esse negócio de em busca de um homem perfeito? Qual é a sua convicção de perfeição? Ela, não, eu quero um homem compatível a mim. Eu falei, como é que é? Compatível? Eu falei, minha filha, não existe compatibilidade entre um ser que é homem e outro ser que é mulher. Ela, como assim, pastor? Está amarrado em nome de Jesus? Eu quero um homem compatível. Eu falei para ela, querida, compatibilidade é igualdade, toma cuidado. Se você encontrar um homem compatível a você, isso quer dizer que ele vai gostar de tudo que você gosta. Querida, a diferença é de Deus. Ela não está entendendo, pastor, explica melhor. Vou explicar. Compatibilidade, o homem compatível é mais ou menos assim. Tu vai estar usando uma saia na sexta-feira. Ele vai olhar, vai gostar e vai te pedir emprestada para usar no sábado. Isso é compatibilidade. No nosso livro tem uma frase aqui, Casamento é Ministério, que mudou o nosso relacionamento e o nosso matrimônio. A frase é a seguinte: o casamento não é uma chamada para pessoas compatíveis, e sim uma chamada para aquelas que estão dispostas a serem matriculadas na faculdade do perdão. Se tem que ter perdão é porque tem diferença, tem incompatibilidade. E essa frase, quando eu falei para essa jovem senhora, ela me confrontou, e eu fui para Deus. Nós estamos falando sobre a segunda característica, porque a nossa permanência é que vai testemunhar Cristo em nós, é que vai glorificar o nome de Jesus em nós. É fácil permanecer em tempo de paz, eu quero ver permanecer em tempo de guerra, em tempo de incompatibilidade e diferenças, querido. Porque eu fui para Deus e falei, Deus, por que eu sou incompatível a ela? Parece que tem um senso de humor incomum. Podia ter feito uma só carne, pai e filho, mãe e filha, mas pegou uma pessoa que é de Vênus e outra que é de Marte. Amados, Deus juntou, né? Aqui o apóstolo falou, a Bela e a Fera, o Shrek com a Penélope, e fez uma só carne. E eu falei, por que então é incompatível aquilo que o Senhor fez uma só carne? E aí o Espírito Santo respondeu para mim e responde para você: a incompatibilidade é a ferramenta que eu uso para lapidar o diamante bruto. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo esse dia. Como é que é o negócio, Deus? E ele, meu filho, a diferença é o que eu vou usar para o tratamento, tanto para com ela, quanto para com você. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Você vai entender melhor. Amada, tem defeito no seu marido, que você tem orado para Deus mudar, sabe aquele defeitinho? Deus muda ele, Deus é só o Senhor, Deus vai mudar, Deus pode mudar, mas tem defeito no seu marido que vai morrer com ele. Vai chupando esse caroço aí, irmã. Mas pastor, é heresia. Deus pode mudar, mas Ele só muda aquilo que você permite Ele entrar e fazer a mudança. E é por isso que tem muito crente cheio de convicções próprias, cheio de si próprio. Eu faço, eu resolvo, ninguém se mete, apóstolo não fala, eu sou o cabeça, e vive o evangelho, tudo posso em mim mesmo que me fortaleço. E vai vivendo da sua própria maneira, ouvindo a palavra e praticando aquilo que te traz prazer, ou praticando aquilo que te conforta, e não aquilo que te confronta.
Tem muito homem aqui que vem orando para que Deus mude também os defeitos da sua esposa. Quantos homens casados nós temos aqui? Tem defeito na sua mulher que vai morrer com ela, varão. Mas isso é o quê, pastor? Isso aí é praga. Aí eu perguntei para Deus, não estou entendendo. Aonde o senhor quer chegar com isso? Na verdade, querido, querida, às vezes nós oramos a Deus para mudar o defeito do outro, mas Deus está usando exatamente o defeito do outro para tratar o seu orgulho e a sua soberba. Deus às vezes está usando exatamente aquilo que você tem orado para Deus mudar no outro. Ele está usando isso no outro para mudar você, para tratar com você, e Ele não vai abrir mão. Uma vez o Espírito Santo falou comigo, a maneira, o nível do relacionamento que você tem com a sua esposa é o nível da intimidade que você tem comigo. E eu falei para Deus, está amarrado, Deus, ela é minha mulher. E aí Ele respondeu, e você é minha. Na verdade nós cometemos aqui uma espécie de adultério, porque não queremos tratar do nosso casamento enquanto na terra, mas queremos cuidar da igreja. Deixa eu te falar algo, a igreja já tem marido, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida da noiva. Cuide você da sua casa e da sua família, que Ele vai cuidar da igreja, querido. Aleluia. Diga comigo, se conforta, amém. Se confronta, é o confronto que vai levar você à esfera e à geografia da sua vitória. Eu creio nisso. Aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Mas o nome de Cristo só será glorificado quando você permanece. Quando você permanece no casamento, embora as diferenças. Quando você permanece na sua igreja, aliançado com seus apóstolos, mesmo conhecendo os defeitos do pastor. Homem tem defeito, querido. Não tem ninguém perfeito nessa terra, não. Pastor não tem asa, né? O apóstolo Edmilson aqui não sobe todos os dias, né? no terceiro céu como um anjo querubim. Tem problema, tem defeito. Mas Deus separou esse homem para esse tempo, para ser boca profética na direção da tua casa, da tua família. E quando você honra essa aliança, independente das incompatibilidades, você está dizendo o seguinte: eu permaneço fiel à palavra. E quando você permanece fiel à palavra, você se torna um praticante da mesma. E a palavra diz que aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. Pode aplaudir a ele. Primeira característica, aqueles que estão firmados na rocha mantêm a paz interior independente das guerras que acontecem do lado de fora. Segunda característica, aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E terceira e última característica, aqueles que estão firmados na rocha sabem que a rocha só estarão neles se eles estiverem na rocha por completo. Diga para essa pessoa linda que está sentada do seu lado: com Cristo é tudo ou nada. Deixa eu te falar algo, Jesus Ele te ama tanto que Ele não contenta com 50%, 60%, 80% ou 99,9% da sua vida. Ele quer 100%. Cristo se deu por completo na cruz do Calvário. Ele não morreu meia boca, Ele não foi crucificado, depois retirado, tratado. Não, Ele morreu por mim e por você. Ele se deu 100%. E nada mais justo do que eu e você nos darmos a Ele 100%. É tudo ou nada. O problema é que nós queremos tudo dEle, mas nós não queremos dar tudo para Ele. Que tipo de crente você tem se tornado na presença do Senhor Jesus? Será que você tem realmente vivido 100% firmado sobre a rocha? Querido, tem áreas da minha vida que hoje não estão firmadas sobre Ele ainda. Porque na verdade nós gostamos de andar segundo a vontade permissiva e não a vontade soberana. Porque a vontade soberana, na maioria das vezes, pelo meu entendimento, enquanto ser humano, ela vem contrária ou contrariamente àquilo que nós queremos viver ou executar. Porque na verdade gostamos de acariciar e atender os pedidos e os sonhos do nosso próprio coração.
E muitas das vezes aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que o nosso coração planeja, está contrariamente àquilo que o coração de Deus quer. Isso é bíblico, não sou eu que estou afirmando. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você e eu não podemos confiar naquilo que o nosso coração está querendo, ou almejando, ou sonhando. Precisamos ver se aquilo que o nosso coração quer está amalgamado, aliançado, alicerçado, de acordo com aquilo que o coração de Deus quer para as nossas vidas. Nós somos seres humanos. Amados, escute isso. Nós educamos os nossos filhos para se tornarem homens e mulheres independentes. Isso é normal no meio da cultura de uma família. Você cuida do seu filho e você vai dando força para ele, vai planejando, ele vai estudando, ele entra numa faculdade, ele encontra então uma carreira, para depois ele ter a sua própria família. Isso tudo é lícito, mas nós estamos acostumados a um treinamento para sermos independentes. Isso no natural, ok, não tem problema nenhum. A independência quer dizer o seguinte: que deu certo, que teve sucesso. Mas aí de repente, aquele que foi treinado a vida toda para ser independente, tem um contato com Cristo. E aí se dá conta que Cristo diz para ele o seguinte: no natural é independência ou morte, mas no espiritual, independência é morte. E aí Cristo quebra toda a cultura humana, dizendo: olha, você foi feito na verdade, não para ser independente, mas para ser totalmente dependente na minha presença. Mas não gostamos de viver essa realidade, porque na verdade não temos confiança em plantarmos, em radicalizarmos a nossa vida totalmente na presença de Deus. Eu fui em North Carolina algumas vezes, lugar lindo em Charlotte, e ali tem o museu do Billy Graham. Já estou terminando. Nesse museu tem um cômodo, e que ali passa-se uma das últimas pregações desse homem, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E tinha pouca gente nessa pregação, umas 3 milhões de pessoas. E quando o Billy Graham, já velhinho, subiu no púlpito, arrumou a sua Bíblia, arrumou o seu esboço, a sua aguinha, mas antes ele queria dar um salve para a igreja, e ele esboçou uma frase dizendo: recebam o poder do Espírito Santo. Depois que ele esboçou essa frase, recebam o poder do Espírito Santo, não teve mais culto, porque quando ele liberou o poder, as 3 milhões de pessoas se prostraram diante do poder do Espírito Santo. Ele se espantou, e diz ali a historinha daquele museu que ele foi reclamar com Deus: Deus, eu venho aqui para pregar, eu já vou morrer, minha última pregação talvez, o povo todo deitado aí, não, eu levanto o povo. E é como se Deus estivesse falando com o Billy Graham: mas eu não tenho nada a ver com isso, quem liberou o poder foi você, o povo caiu porque você tem intimidade comigo. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir exatamente esse poder que Deus deu para o Billy e para mim. Quantos aqui querem esse poder, irmãos? Eu quero, irmãos. Chegar para minha família, recebo o poder, e caindo um atrás do outro, sem perguntas teológicas e na presença de Deus. Lá no grupo familiar do WhatsApp, que você está louco para sair há muito tempo. Você está doido para dar um problema, você fala assim: olha, fulano de tal saiu para nunca mais voltar. Mas você não pode sair, porque você tem que dar exemplo, você é crente, você tem que estar ali, aguentando aquelas heresias, aquelas chatices. Mas você gostaria de escrever, né? Receba o poder do Espírito Santo. De repente, a minha irmã caiu de joelhos. É poder. E o Billy falando: levanta o povo, e Deus replicando com o Billy: mas você liberou o poder. E eu falando: Deus, me dá esse poder, eu quero. Na sala ao lado tinha uma plaquinha. A sala ao lado era o quarto que o Billy Graham orava. Nessa plaquinha estava escrito: aqui Billy Graham orava 8 horas por dia. Quando eu li a placa, eu olhei para Deus e perguntei: não fazia nada para ninguém não, irmão? O cara 8 horas orando? E a família? Não trabalhava? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Crítica. Porque geralmente, estou falando de mim, eu critico aquilo que não pratico. Não, apóstolo, 7 da manhã... Você vai orar às 7 horas da manhã, é muito cedo. Criticamos aquilo que não praticamos. Apóstolo, quero fazer parte do louvor. Ok, meu filho,
o ensaio é toda terça, de 5h30 da manhã às 7h30. Não, pensando bem, é muito cedo. Não, tem que ser mais tarde. O músico não pode cantar de manhã, é ruim para a garganta. Nós queremos o ônus, mas não queremos pagar. Aliás, nós queremos o bônus, mas não queremos pagar o ônus. Não queremos pagar o preço. Queremos o resultado, mas não queremos passar pelo confronto. Esquecendo da placa, eu perguntei, eu falava com Deus: Deus, dá para mim, eu quero poder, eu quero que o Senhor deu para o Billy, dá para mim que o Senhor deu para o Billy. E aí Deus falou comigo: você quer que eu lhe dê aquilo que eu dei para o Billy? Eu disse: quero. Ele falou: ok, combinado, é simples, é só você me dar o que o Billy me deu. Aqueles que estão firmados na rocha sabem que a rocha só estará neles por completo, se eles estiverem na rocha por completo. É tudo ou nada. E a pergunta nessa noite é: qual é a área da sua vida que você sabe exatamente que ainda não está firmada sobre Cristo? Sabe qual é a área da sua vida que não está firmada sobre Cristo? É a área que ainda não viveu o milagre. Porque eu conheço um crente firmado sobre a rocha na medida que os milagres acontecem na direção da sua vida. Não tem como você não viver promessas e milagres se você não estiver firmado ou firmada sobre Ele. O problema é que gostamos de executar na força do nosso braço. E o nosso braço só pode mover o possível. Se nessa noite você entendeu essa palavra, você vai entregar o controle nas mãos do grande eu sou. E você vai deixar de fazer então na força do seu braço, que move o possível, para passar a fazer na força do braço de Deus, que vai mover o impossível na direção da sua casa, da sua vida, da sua chamada, do seu matrimônio, da sua família. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: faça o possível, querido. Deixe que o Deus do impossível fará o impossível acontecer na sua vida.